Bom dia, boa tarde, boa noite, seja a hora que você estiver vendo este vídeo. Eu sou o Marcos Paulo e este é o canal Transporte Metroviário. Se você é novo ou nova por aqui, já sabe, né? Fica aí meu convite para se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações e aí você ficará a par de todas as novidades assim que um vídeo meu for publicado, tá certo? Então, queridos, eu quero, antes de mais nada, passar aqui neste vídeo para desejar um feliz ano novo a todos vocês. Neste momento eu não estou em Brasília, eu estou aqui na minha cidade natal, aqui de Paracatu, onde eu nasci. E eu vim aqui para gravar uma retrospectiva de algumas coisas que aconteceram em 2020 em se tratando de transporte sobre trilhos, tá certo? Por isso eu quero que você preste atenção, não vou soltar vinheta, até porque não vai ter, tá? E eu estou usando os dados móveis, vou ver se eu consigo postar ele hoje no meu canal, tá? Para movimentar, tá certo? Então tá, vamos lembrar de algumas coisas que aconteceram aí em 2020, né? Em se tratando de assunto de transporte sobre trilhos, como já falei. Primeiro, vamos falar aqui do metrô de Brasília, tá? Em janeiro desse ano, para quem não sabe, foi entregue a estação Estrada Parque. A estação Estrada Parque fica entre a estação Concessionárias e Praça do Relógio. Fica, na verdade, no meio, tá? Naquele trecho por onde passam os trens ali, tá certo? E aí, o que eu acho da estação Estrada Parque? Eu acho o seguinte, é uma estação nova, completamente acessível, com piso tátil e tudo mais. E detalhe, hein? Nas escadas fixas, nos corrimões, ali, no princípio ali da escada fixa, tem uma escrita braille com o número da plataforma, né? No caso, a plataforma 1, e do outro lado lá da plataforma 2 tem o mesmo corrimão com o número da plataforma 2, tá certo? E aí eu começo dizendo a respeito da visita que eu fiz ali na região do Brás, ali, falando agora, no caso do metrô de São Paulo e da CPTM, tá certo? Eu espero que um ferrofã de São Paulo me assista, esteja me assistindo, aliás, porque eu vou rememorar aqui com vocês a visita que eu fiz. Bem, tudo começou da seguinte maneira. No dia 6 de janeiro, o dia em que estava sendo entregue a estação Estrada Parque, do metrô de Brasília, foi aí que estávamos lá na estação não, lá em São Paulo, né? E aí o que acontece? Foi o primeiro dia de um curso de música que ocorreria no princípio desse ano, lá na cidade de Itu, que todos os anos a gente costuma ir de Brasília para lá. Eu, pelo menos, como músico, eu vou lá sempre para aprender coisas novas, tá certo? E aí, nesse dia, me chamaram para passear lá na capital, né? E eu relutando, até que me veio na cabeça a ideia de conhecer a Estação Brás. Resumindo, saímos lá de uma chácara que a gente ficou hospedado lá em Itu, uma chácara chamada Ebenezer. E aí, nós saímos por volta de 11 horas da manhã e chegamos na capital de São Paulo, acreditem se quiser, 1h da tarde. Nesse dia eu não levei meu celular porque fomos advertidos de que ali não se podia fazer foto ou gravar alguma coisa porque estava acontecendo muito assalto. Lá acontece assalto, não sei se é direto ou de vez em quando, tá? Depois o pessoal me deixa aí nos comentários, tá certo? E aí, o que acontece? Acontece o seguinte,
A gente passeou, fomos até uma lojinha de produtos naturais, da loja Santa Filomena. Enfim, fizemos aquele belo passeio. Tá. E eu com a ideia na minha cabeça, vamos conhecer a Estação Brás, né? Beleza. E aí nós fomos lá, andamos cerca de 1 quilômetro, o clima perfeito lá em São Paulo, um sol quente, mas não aquele sol rachando, né? Diria assim, né? E aí o que acontece? Chegamos lá, aí alguém falou assim pra mim, Marcos, tem um trem passando lá embaixo. A gente chegou no princípio da ponte ali, que na verdade, vamos dizer que é um viaduto, né? Por onde passam os trens da CPTM, lá por baixo, né? E aí eu escuto, o primeiro trem que apareceu, se não me engano, era o 8.574. No caso da CPTM, era o Hotel 574, que vinha na direção da Luz, né? Chegando na Estação Brás. E aí eu parei para apreciar e tal, tudo mais. Nós paramos para apreciar, eu pelo menos, né? E aí o que acontece? Eu não sabia que ia ser gravado no dia, né? Que eu ia ser filmado, né? Que alguém ia filmar, na verdade, os trens passando, né? Por exemplo, passou lá embaixo um dos trens da série 9500, que era o 9616, né? Ou Delta 516, Delta 500 não, Delta 616. Isso. E aí em seguida, mal o trem da série 9500 já estava chegando, já vinha outro lá atrás, que era nada mais nada menos do que o Hotel 560 da série 8500, né? Aí alguém fala assim, Marcos Paulo, como é que você sabe de todos esses prefixos assim? Bom, tem um vídeo no canal The Railway do meu amigo Matheus Barbosa de Jesus. Inclusive, eu quero parabenizá-lo aí pelos 10 mil inscritos, tá? Daqui a pouco vai ativar aquela opção Seja Membro, né? Pra todo mundo ajudar, tá certo? E só pra abrir um parênteses aí pra dar os parabéns aí ao nosso amigo, tá certo? E aí, o vídeo que eu falei, no caso, que eu tô me referindo, é aquele vídeo lá sobre os prefixos dos trens da CPTM, porque no caso do metrô de São Paulo é muito fácil, né? Por exemplo, você fala lá, você vê que tem um Fratelli chegando, aí pode ser aqui, esteja vindo um L da vida, tipo um L40, um L45, um L44, um J45 e assim por diante, né? Já no caso da CPTM, é ao contrário. Os prefixos são, no caso, em ordens, como é que eu poderia dizer? Com letras gregas, né? Tem, no caso, alfa, beta... Não, alfa não. No caso, as letras fonéticas do estilo da aviação. Só que não é só na aviação que tem esses prefixos. Também tem no setor metrô ferroviário, né? Mas eu estou falando especificamente do caso dos trens da CPTM. E desculpem, gente, porque o vídeo vai ficar um pouquinho longo, porque eu vou lembrar de mais coisas ainda, tá? Os vídeos vai ficar um pouquinho mais longo. Beleza. Aí nós fomos para algum lugar próximo da estação, comemos um belo pastel de queijo com suco de laranja, né? Foi uma maravilha. Pastel de queijo quase do meu tamanho, vai vendo. Enfim, só para resumir um pouquinho. E aí nós fomos lá para cada um, no caso, cada um que ia lá para a Liberdade, no caso, a gente se dividiu em dois grupos. O primeiro, que no caso era eu e mais 3 pessoas, iria para Liberdade de metrô, né? E aí o outro ia seguir numa van. Tá, beleza. E aí nós entramos na estação Brás. O que eu acho dessa estação, gente? Que eu já falei e vou falar de novo. Inclusive tem um vídeo meu falando da visita que eu fiz lá. E eu vou deixar até no campo de informações desse vídeo que eu estou gravando, tá? E eu espero que vocês dêem uma assistida. Beleza? Então, muito bem. O que eu acho dessa estação? O prédio, maravilhosíssimo mesmo. Magnífico. O piso tátil fica no centro,
O piso é todo ele de concreto pré-moldado. As plataformas são laterais, são 8 no total, porque são 6 linhas de trem, cada um no seu sentido. E aí os meninos compraram o bilhete e nós fomos ali na frente, eu e uma prima minha. Nós fomos na frente lá, até chegar ali na catraca. E aí, o que acontece? Nós chegamos ali, aí nós falamos com o agente da estação, e aí a minha prima perguntou se, no caso, como é que, no meu caso, poderia fazer. E aí ele explicou, olha, ele devia ter feito uma carteirinha. Mas como a gente vinha de Brasília e estava, no caso, indo para passear em São Paulo, então os meninos compraram um bilhete, só que lembrando, a transferência ali na estação Brás, da CPTM para o metrô, é gratuita. Você não precisa de pagar nada, certo? E aí tá. A gente caminhou ali na plataforma 8, e aí damos de cara com um trem da série 9000. E foi pela primeira vez que conheci o Tango 024 por fora. Eu queria entrar por dentro, de tão emocionado que eu fiquei, gente. Por causa do sonho que eu ia realizar. No caso, estava cumprindo o desejo de conhecer a Estação Brás, né? E aí, aproveitei o ensejo para passear do lado do trem, né? Isso foi uma maravilha demais a conta, né? Tá. Continuando. Fomos ali em direção à linha 3 vermelha e subimos as escadas rolantes. Quando a gente estava subindo as escadas rolantes, a gente estava terminando mal, a gente estava subindo as escadas. Quem que me aparece de primeira? 2 trens do metrô de São Paulo, sendo que um deles era, se não me engano, da frota G, que eu queria conhecer, e a frota K. Só que como o trem da frota K chegou, e aí nós embarcamos nele. E aí nós seguimos em direção à Barra Funda, só que nós íamos descer na estação Sé. Beleza. Descemos ali na estação Sé. E aí fomos ali, encostamos para tirar as fotos. E aí, enquanto estávamos tirando fotos, eis que surgem 2 trens da linha 1 azul, sendo que um deles era da frota L, do metrô de São Paulo. E aí eu penso comigo o seguinte, olha, eu quero conhecer um dos trens dessa frota. E aí nós descemos para embarcar. E aí, quando nós estávamos esperando, eis que um trem da frota L se aproxima e vem chegando, né? E aí só que a gente pegou, se eu não me engano, sentido Tucuruvi, né? Achando que a gente ia sentido Jabaquara. Só que a gente pegou o sentido Tucuruvi. E aí nós desembarcamos na estação São Bento. A estação São Bento, ela tem plataformas laterais, né? E aí, o que eu não sabia, me explicaram depois. Aí nós subimos ali para a plataforma de cima e nós pegamos o L29, que é um dos meus trens preferidos dessa frota, do metrô de São Paulo. E aí, o que acontece? Nós embarcamos nele e descemos ali para Liberdade. E quando nós estávamos no caminho indo para Liberdade, que a gente estava voltando sentido Jabaquara. Quando estávamos saindo da estação Sé, apareceu um pai de família pedindo alguma coisa. Um pai de família cuja filha tem, no caso, 3 anos de idade. Eu me lembro disso muito bem. Eu ia gravar, só que não deu, né, coitado. Enfim. Então essa história foi muito maravilhosa mesmo. Essa história que eu contei pra vocês. E agora vamos continuar a nossa retrospectiva a respeito do transporte sobre trilhos. Bem, em fevereiro, mais precisamente no dia 4 de fevereiro, entra na estreia o primeiro de 8 trens da série 2500. Deixa eu trocar aqui minha mão, porque minha mão tá um pouquinho cansada.
fabricados pela chinesa CRRC Sifang. Não sei se é assim que pronuncia, né? Que eu não sei falar em chinês, tá, gente? Me desculpem. Eu não sei falar em chinês. E aí, todo mundo embarcando. O primeiro de 8 trens dessa série, no caso, são 8. Todos eles têm bagagem para malas pequenas, no caso ali, no caso, as bagagens de mão. Que mais? O espaço para colocar malas grandes de até 23 quilos, né? Quem viaja de avião sabe o que eu tô falando, né? E aí, o que eu acho interessante desse trem e dos outros que foram entregues? Além desses detalhes que eu falei, assentos anatômicos, botão de abrir as portas, coisa que a CPTM não vai trabalhar por enquanto. Vai ficar por um bom tempo, só para curiosidade dos usuários, né? Porque a CPTM trabalha com abertura e fechamento automáticos, tá? Tanto a abertura e o fechamento são no modo automático. E aí, esse trem foi sendo entregue, e aí, em uma certa ocasião, se não me engano, em fevereiro, ele descarrilhou, mas depois, graças a Deus, voltou. Beleza. Agora vamos falar aqui agora do metrô de Brasília. Vamos falar aqui da questão do metrô de Brasília. Chegou aí a pandemia do coronavírus. E aí, eu tenho aqui uma boa notícia para dar a vocês, né? Muita gente já ouviu falar da questão da concessão do metrô de Brasília para a iniciativa privada. É um assunto chato, eu sei muito bem, porque tem gente que concorda e tem gente que discorda, né? Mas eu vou falar. Foi escolhido uma empresa para o estudo de elaboração e que terá como base aí no edital de licitação. Servirá, na verdade, como base para um futuro edital de concessão aí do metrô Distrito Federal. Pois bem, muita gente deve estar se perguntando, mas quem será que vai levar? Será que a CCR vai levar? Será que uma outra empresa vai levar? Pois bem, eu tenho uma boa notícia para vocês, uma resposta. Graças a Deus, a CCR não levou, porque estava com 57 pontos, se eu não me engano. Isso saiu no dia 14 de abril desse ano, saiu no dia 14 de abril, porque eu me lembro muito bem, porque saiu no Diário do Transporte, em várias mídias a respeito de mobilidade urbana. E aí, quem é que foi selecionado? Isso mesmo, a Urbi Mobilidade Urbana, Companhia do Metropolitana de São Paulo, no caso, o metrô de São Paulo. Eu fiquei muito feliz e muito contente, porque quando eu vi a notícia, eu fiquei maravilhado. E eu pensei comigo o seguinte, olha, eu espero que se o metrô de São Paulo vencer a licitação, porque agora vocês sabem que o metrô agora, se não me engano, tem um negócio chamado Metro, em inglês, Metro Consulting, né? Algo assim do tipo, né? Depois eu vou ver se eu consigo achar um vídeo do canal do Metrô de São Paulo no YouTube e eu coloco aí também na descrição, aqui embaixo, tá bom? Graças a Deus a CCR não levou de jeito nenhum. Eu não queria muito, nem sei se o pessoal queria também, né? Mas graças a Deus a CCR não levou. E aí, vamos aguardar o que vai acontecer aí, se for colocado aí em prática essa questão da concessão, tá? E com isso, entre vários itens dessa concessão estão a readequação de todas as estações do metrô de São Paulo, que rapaz, o metrô de Brasília, sendo que algumas já tem piso tátil, né? Já tem piso tátil nas entradas. As outras não tem, no caso, só tem
Quer dizer, as novas que foram inauguradas e as outras têm piso tátil tanto na entrada quanto nas plataformas. E as demais não têm piso tátil, somente piso tátil, mas não tem nas plataformas, tá? E outra coisa muito interessante também, o que eu vou falar até em um dos próximos vídeos meus, na verdade esse aqui é o último vídeo que eu estou fazendo pro meu canal, sobre a retrospectiva, porque é muita coisa para lembrar aqui, e eu até peço desculpas porque o vídeo vai ficar longuíssimo da Silva, né? Mas enfim, vamos continuar. E aí, um outro item muito interessante também é a questão do ar-condicionado. Pessoal, se alguém perguntar para mim qual é o sistema de ventilação dos trens do metrô de Brasília, esse sistema é de ventilação forçada. Quantas vezes eu já presenciei usuárias do metrô, eu falo as mulheres, desmaiando, passando mal, algumas no caso, que eu já presenciei apertando o botão de emergência, inocentemente, e aí o que acontece? A ventilação não é suficiente para todos, né? E aí você tem que ficar respirando aí o oxigênio lá dentro, né? Não tem jeito. Você tem que respirar o oxigênio, principalmente quando é horário de pico e quando os trens do metrô estão lotados, né? Pois bem, o que eu digo o seguinte sobre a questão da modernização dos trens do metrô de Brasília. Os 20 trens da série 1000 já deveriam, ser modernizados há muito tempo. Muito tempo. Todos eles estilizados, se o metrô de São Paulo, se for vencer a licitação, no caso da concessão, estilizar esses trens no estilo Frota L, nossa, eu agradeceria muito. Porque, olha, o pessoal do metrô de Brasília tá pedindo socorro. Tá pedindo, pelo amor de Deus, para modernizar esses trens. Porque eles têm a minha idade, gente. Tem 28 anos de idade. No dia no dia 7 de janeiro, vai se completar 29 anos que os 20 trens da série 1000 chegaram aqui em Brasília, no caso, pro metrô de Brasília. Ou seja, vai fazer 29 anos que o metrô foi construído, né? Então eu diria que é um metrô, assim, jovem, vamos dizer assim, mas os trens são antigos, da década de 90, fabricados por nada mais, nada menos do que pela Mafesa, que hoje é a atual Alstom. Enfim, gente, e no caso dos trens da série 2000, não precisa mexer muita coisa, é só colocar ar-condicionado, que é uma maravilha, beleza? Vamos continuar. Vamos lá. Sobre a entrega das novas estações do metrô de Brasília. No caso, a 110 e a 106 Sul foram entregues na data do dia 16 de setembro desse ano, 3 dias depois do meu aniversário. Eu fiquei muito feliz e eu falei, gente, eu quero conhecer essa estação, né? E assim como a estação Estrada Parque, nas escadas fixas, no princípio dos corrimões, tem uma escrita braille com os nomes das plataformas, que vocês já sabem, né? Plataforma 1 e plataforma 2, né? E aí, mais notícias boas chegando por aí. No caso, estão em fase de projeto novas linhas do metrô de Brasília, sendo que no caso, em se tratando de expansão, vai ser levado para Asa Norte, né? Se tudo for correr bem, isso vai dar certo, graças a Deus. Creio eu que vai dar tudo certo, em nome de Jesus, né? Só que aí eu vou ter que falar no próximo vídeo, beleza? Até mais.